Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar com as nossas reflexões, as nossas meditações, tendo como referência a imitação de Cristo e o Evangelho, que é a Palavra de Deus que nos ajuda nessa caminhada. Estamos agora, ou vamos hoje meditar, o segundo domingo do tempo da Quaresma. O Evangelho deste domingo, desse dia que nos acompanha, é Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9. E a referência espiritual da imitação de Cristo é o livro 1, os capítulos 1, 3, 7, 19 e 23. A luz que sustenta o caminho da cruz. Depois de termos entrado no deserto e passado pelo combate com Jesus, a Quaresma nos conduz ao Monte da Transfiguração, ali onde Jesus chama 3 discípulos e os leva a um lugar alto. Essa subida ao monte não é uma fuga da realidade, mas a revelação do sentido do caminho. É uma experiência que os discípulos precisam fazer. A luz que se manifesta no Tabor, ela não elimina a realidade da cruz, mas antes anuncia esse mistério. Esse é o ponto importante para o discipulado. O discípulo é convidado a este encontro com Jesus na glória, sem esquecer da realidade e da naturalidade da cruz. A luz que se manifesta no Tabor, ela não ilumina a cruz, mas anuncia algo importante, ao contrário de qualquer outra ideia que possa trazer. À luz da imitação de Cristo, nós compreendemos que Deus concede consolações, não para que nos fixemos nela, nos prender nas consolações, nas alegrias, naquilo que nos agrada, que nos satisfaz, mas para fortalecer a fidelidade ao caminho. No livro 1, capítulo 19, nós encontramos a seguinte citação: na consolação, o homem se alegra. Na desolação, ele prova quem é. A consolação, ela nos ajuda, mas é na provação que, de fato, nós revelamos ou se revelam aquilo que são as nossas intenções, as intenções do nosso coração. A transfiguração é consolação que prepara para a prova. Ao mesmo tempo em que os discípulos têm este gozo momentâneo, esse gozo particular da presença de Jesus, da alegria de estar ali junto com Elias e Moisés, os discípulos são preparados para aquele momento fundamental, aquele momento da cruz, onde é preciso testemunhar a fé. No monte, Jesus se revela como é. Seu rosto resplandece, suas vestes se tornam brancas e a glória escondida se manifesta por um instante. Por um instante, os discípulos têm a contemplação da realidade natural de Jesus, da sua divindade, da sua presença junto de Deus. Mas essa luz não nasce de fora, ela brota de dentro. A imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 3, afirma: quem conhece a verdade interior não depende das coisas exteriores. O que Jesus está mostrando é essa intimidade que ele tem com o Pai. De fato, muitas vezes, durante o seu caminho, durante a sua vida, Jesus demonstra essa intimidade quando se retira para a oração. Geralmente, se fala que Jesus subiu ao monte, Jesus se afastou para cultivar esta intimidade. O tempo da Quaresma também nos chama a isso, cultivar essa intimidade. No início das nossas reflexões, nós falamos nós indicamos para que você tivesse um espaço de oração. E esse espaço não é apenas no tempo da Quaresma, mas esse espaço precisa existir na sua casa. Assim como você pode ter aí um cantinho, um espaço que você guarda coisas das suas viagens, coisas importantes na sua vida, é importante ter esse espaço para a oração. E a imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 3, afirma: quem conhece a verdade interior não depende das coisas exteriores. A Quaresma nos educa para esta verdade. A fé amadurece quando a luz interior sustenta, mesmo quando os sinais exteriores desaparecem. Mesmo quando faltam aquelas seguranças, aquelas compreensões daquilo que está à nossa volta, essa luz interior, essa espiritualidade, essa proximidade com Deus que nos ajuda nesse caminho. De fato, essa é a experiência de muitos santos, homens e mulheres, que ao longo da sua caminhada viveram longos períodos de deserto, de desolação, sem a consolação. Consolação falada por São João da Cruz, por Santa Teresa, mas mesmo na ausência dessa consolação, tinham a certeza da presença e da permanência de Deus. O Tabor ensina que a glória de Cristo não é aparência, é identidade. O Evangelho fala
que o rosto e as vestes de Jesus estavam brilhantes. Isso pode ser apenas uma condição aparente. Quando descem da montanha, essa condição aparente, ela some, ela desaparece. Mas o que realmente importa é a intimidade, a maneira como Jesus vivia essa proximidade com o Pai. Pedro deseja fixar-se naquele momento, ele deseja estar ali. É bom estarmos aqui. Estar aqui, num lugar que é bom, também é o nosso desejo. Quantas vezes ao longo da nossa vida nós não experimentamos situações confortáveis, de consolação, de tranquilidade, e nós queremos parar aí. Nós também queremos fazer a nossa tenda, nos acomodar, deixar que a vida continue, porque aquele lugar é bom e permanecer ali é agradável. Mas o discípulo, ele não veio para essas coisas agradáveis, ele veio para o combate, a vivência da fé. A reação de Pedro é profundamente humana, uma reação de cada um de nós. É a reação humana de quem quer acomodar-se. Mas a voz do Pai não convida à permanência, ao acomodar-se, e sim à escuta. Este é o meu filho amado, escutai-o. Precisa escutar a voz de Jesus, é preciso escutar a palavra que Jesus indica. E a imitação de Cristo, no livro 1, capítulo 1, adverte com clareza: de pouco serve falar muito das coisas santas, se não se vive segundo elas. De pouco serve falar da vida do céu, da vida dos santos, ter conhecimento das coisas celestes, das coisas dos santos, da vida dos santos, se nós não buscamos colocar em prática essa realidade. De que serviria aos discípulos a contemplação da glória de Jesus, junto com Elias e Moisés, conhecer, ver essa realidade, se não fosse para descer a montanha e colocar isso em prática? De que serve para nós uma boa caminhada quaresmal em busca de conversão, se depois nós voltamos a uma vida desregrada, desordenada, sem os princípios que a fé norteia, sem os princípios que a fé nos ajuda? A escuta verdadeira não se limita ao encantamento espiritual. Muita gente se encanta espiritualmente com a palavra de Jesus. Nós podemos até criar uma perspectiva de vida quaresmal, de sacrifícios, de penitência, de oração, de muito esforço para viver a santidade. Fazer propósitos bonitos, como por exemplo alguém que diz que faz o propósito de não falar mal dos outros. Mas isso se trata de algo concreto para a vida cotidiana. Alguém que faz o propósito de não mentir, mas isso é algo concreto para a vida cotidiana, não é simplesmente um momento da caminhada. A quaresma não é tempo de buscar experiências extraordinárias, mas de aprender a escutar Cristo no caminho ordinário. A quaresma não é um tempo de coisas extraordinárias, se depois elas se tornam apenas memórias esquecidas numa caixa. Talvez na próxima quaresma se traz de volta esses propósitos, essas ideias. A oração e a penitência são coisas para toda a nossa vida. São sinais que nos ajudam, são experiências, são armas espirituais que nos ajudam na caminhada. Moisés e Elias aparecem conversando com Jesus. A lei e os profetas convergem nele. Esse é o grande sinal. A lei e os profetas convergem na pessoa de Cristo. Porque a lei, sem esta vivência concreta de Jesus, ela se torna árida. As profecias, sem a presença de Jesus, elas se tornam uma ideia, apenas uma ideia. Por isso, a necessidade desta integração. Em Cristo se integram a lei e os profetas, de uma maneira concreta, de uma maneira encarnada. Não é uma espiritualidade de coisas sobrenaturais. O Tabor não é um momento de espiritualidade sobrenatural, mas é um momento de vivência concreta desta contemplação, contemplar a Cristo, mas escutar a sua palavra, que é o convite à conversão. E o livro 1 do capítulo 23 recorda: segue-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. A transfiguração não revela apenas quem é Jesus, mas para onde ele nos conduz. Não é apenas mostrar a pessoa de Jesus transfigurada, mas é indicar o caminho. Por isso é necessário escutá-lo. E a voz do Pai que fala ali, ela indica justamente esse caminho. Escutai. E o que Jesus convida os discípulos a fazer? Descer o monte. Por quê? Se por um momento nós temos a consolação, é preciso viver a espiritualidade do combate. A espiritualidade do combate nas coisas da fé. A fé não é um apego a formas passadas, mas um segmento vivo que cumpre e supera todas as expectativas. Os discípulos tinham essa ideia, né? A expectativa dos discípulos era a acomodação. No entanto, Jesus convida a esta vivência concreta da fé.
A nuvem que cobre os discípulos e eles caem por terra, transtornados por um terror. Esta surpresa do divino. O divino aparece como algo extraordinário. Mas a proximidade de Deus desinstala. Talvez o maior medo dos discípulos não fosse da nuvem, mas do desinstalar que a palavra de Deus provoca. E nós não podemos ter medo desse desinstalar, deste sair das nossas comodidades, sair dos nossos apegos, deixar os nossos afetos desordenados, deixar aquilo que nos segura. Você já aproveitou para fazer uma revisão da sua vida e perceber quantas coisas não são necessárias? Você está aproveitando esse tempo quaresmal para fazer um desapego que seja real, não simplesmente esvaziar os armários, as gavetas para colocar outras coisas, mas o desapego como sinal de deixar aquilo que te segura, aquilo que te prende, para de fato seguir Jesus. Este é um desapego real, verdadeiro. Jesus se aproxima e toca os discípulos dizendo: levantai-vos, não tenhais medo. A palavra de Jesus é forte nessa direção, não tenhais medo. E essa palavra hoje é para você. Quais são os medos que você tem? Quais são os apegos que te seguram? Quais são as suas angústias, dores, sofrimentos que você se apega a isso? Às vezes, o apego a esses sofrimentos também nos tira a alegria da vida, a alegria do encontro com Cristo. E hoje é uma palavra de libertação. Esta foi uma palavra de libertação para os discípulos. Não tenhais medo. Dificuldades sempre tereis, sempre teremos, mas nós não temos dúvida da presença do Senhor. O toque de Jesus transforma o medo em confiança. E a Quaresma é esse tempo de deixar que Cristo toque as nossas fragilidades, para que o temor não paralise, mas se converta em fé obediente. Deixar que Jesus toque as nossas fragilidades. Todos nós temos fragilidades. E essas fragilidades, às vezes, ficam escondidas, ficam fechadas dentro de nós. Às vezes não mostramos, não revelamos isso, até com atitudes de superioridade, de autoritarismo, atitudes que contrariam essa nossa vivência de fé. Tudo isso por medo. Romper o medo, deixando que Jesus toque as nossas fragilidades. Ao descerem do monte, Jesus ordena um silêncio. É interessante que Jesus não faz propaganda, não quer que os discípulos façam propaganda desse acontecimento. Porque não se trata de dizer que somos ou que foram testemunhas de um milagre, de uma contemplação, de uma teofania, de uma manifestação do divino. A glória não deve ser anunciada antes da cruz. De fato, a palavra dos discípulos era muito fraca antes do anúncio da cruz. Como a nossa palavra também é fraca quando nós não temos a experiência concreta do mistério de amor, do mistério de cruz na nossa vida. Quando nós não superamos o sofrimento pela fé, quando nós não vivenciamos concretamente a fé, aí nós não temos uma palavra que seja convincente, porque nem nós estamos convencidos. Mas a partir do momento que nós temos essa convicção, porque atravessamos este momento da cruz, este momento do sofrimento na companhia do Senhor, aí a palavra dos discípulos ganha força, ganha vida. Jesus insiste que o caminho espiritual é aquele que importa. E a imitação de Cristo diz que na vida espiritual se passa mais pela fidelidade do que pela visibilidade. A vida espiritual não é apenas uma coisa de aparências. Não adianta carregar um objeto sagrado, um objeto santo. Não adianta usar uma roupa que seja modesta, se depois na vida você não tem atitudes concretas de vivência dessa modéstia, de escuta daquilo que é a palavra do Senhor. A luz do Tabor não é um fim, mas um sustento. É uma contemplação momentânea daquilo que é a promessa futura. Ela é necessária, mas é necessário ainda descer a montanha para fazer a experiência da vivência do Cristo. A Quaresma nos ensina a guardar no coração as luzes recebidas para atravessar as noites que ainda virão. Não adianta fazer propaganda dessa contemplação. Não adianta dizer que nós contemplamos a Deus. É preciso viver se Ele realmente nos acompanha nas nossas atitudes, pela nossa vivência. O segundo domingo da Quaresma nos recorda que Deus não nos conduz apenas pelo deserto. Jesus sai do deserto e entra na vida. Nós contemplávamos na semana passada este encontro com Jesus no deserto e agora contemplamos a sua glória. Mas também nos concede o monte, lugar da oração, lugar da contemplação, lugar que nos prepara para o combate cotidiano. Não apenas pela luta, mas também pela contemplação. Esse é o caminho do cristão.
Luta e contemplação fazem parte do mesmo caminho dos discípulos de Jesus. À luz da imitação de Cristo, aprendemos que a verdadeira transformação acontece quando aceitamos subir com Cristo, não subir sozinhos, para escutar e descer com Ele para o cotidiano da cruz. É importante escolher a companhia de Cristo na subida desse monte. Quem nós escolhemos para subir o monte conosco? Lembram que no domingo passado nós dizíamos, não se discute com o diabo. Também não se chama qualquer pessoa para subir esse monte. É preciso que seja Cristo, porque só Ele é capaz de nos revelar a verdade do Pai. Quem deixa que a luz de Cristo o transforme por dentro, encontra força para caminhar até a Páscoa, mesmo quando o caminho passa pelas sombras. Não tenhamos medo das sombras, não tenhamos medo das pedras. E pode ser que na subida do monte a gente escorregue, bata o joelho, machuque, mas é importante não desistir. Levantar, reanimar e continuar o caminho. Subir com Cristo o monte, contemplar a glória de Deus e descer para a luta do nosso dia a dia. Espero você na próxima meditação junto com a imitação de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.